Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo do Advento, e nessa primeira semana do Advento, na quarta-feira, a igreja nos coloca diante desse evangelho, onde é narrada a multiplicação dos pães. E vocês veem que dentro dessa narração, depois que Jesus fez as curas, depois que ele anunciou a boa nova para o povo, Jesus manifesta uma preocupação. E a preocupação é essa: eu vou mandar esse povo embora com fome? Eles poderão desmaiar no caminho. Eu tenho que alimentar esse povo. Vocês veem que essa preocupação de Jesus é uma preocupação que se manifestou até hoje dentro da igreja. Até mesmo na hora do Pai Nosso, nós rezamos, né? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Muitos santos padres, eles interpretaram também que esse pão nosso não pode ser apenas interpretado como esse pão que nós tomamos no café da manhã e o alimento que nós temos no nosso dia a dia, que nos dá força para nós caminharmos também nesse mundo e nos mantermos em pé. Ele vai se referir ao pão eucarístico, que é aquela oferta que a igreja coloca diante do altar, que é o fruto do trabalho do homem, e também o vinho que é colocado, que é fruto também da videira e também do trabalho do homem, que vai ser transformado, transubstanciado no corpo, na carne e no sangue de Jesus, e que o corpo
E o sangue de Jesus vai estar ali no altar e que vai se tornar alimento para nós. Essa celebração, que nós damos o nome de missa, aonde acontece o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e que ele se torna alimento para nós. É isso que deve ficar de importante no dia de hoje, nesse tempo do advento, aonde nós estamos nos preparando para celebrar o Natal e para aguardar o Senhor que vem a qualquer momento nos buscar na sua segunda vinda. Deus ele deixa bem claro que nós católicos precisaremos aguardar o Senhor, celebrando o seu sacrifício de redenção, que acontece diariamente, a todo momento, no sacrifício da Santa Missa. Ou seja, como diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Na noite em que ele foi entregue, ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Ele pegou o vinho e disse: isto é o meu sangue. Aí São Paulo acrescenta que esse ato, ele deve acontecer até o dia em que ele vier. Até o dia em que ele retornar. Esse sacrifício, ele precisa acontecer. O homem precisa se alimentar de Deus enquanto Deus não vem. Guardem isso. Enquanto ele não vem na sua glória, e enquanto ele não vem de forma particular para nos buscar, nós devemos aguardar essa vinda dele, nos alimentando dele mesmo. Para quê? Aí o Papa Paulo VI, né? Porque eu não estou acostumado a falar São Paulo VI, aí me deu um nó na cabeça. Então, São Paulo VI, ele, em uma encíclica que ele escreveu, que fala da Eucaristia, ele diz o seguinte, que nós, para termos força para caminhar nesse mundo, aonde o demônio está agindo de todas as formas para nós irmos contra Deus e pecarmos contra Deus, ele disse que a única forma de nós não cairmos no pecado mortal, é nos alimentando dele mesmo, é participando do sacrifício da Santa Missa e recebendo Jesus. A gente recebe Jesus para nós encontrarmos força no combate contra o pecado, no combate contra o mal. Não é um ato apenas sublime para dizer assim, eu participo da missa. Não, é para nós recebermos Deus, para que Deus possa nos dar força no combate contra o pecado, porque a única coisa que pode nos tirar de um dia estar com Ele, quando Ele vier nos buscar na sua glória, é o pecado. Então a Eucaristia, ela vai nos dar força para nós combatermos. São Pio X, ele escreveu um decreto, que em latim se diz assim, quam singulare. Se vocês puderem ler, é muito bom. Na internet vocês encontram. E o Papa Pio X, ele foi um Papa que ele foi agraciado por esse desejo
de que os cristãos pudessem participar o máximo que pudessem da Santa Missa e pudessem comungar o máximo que pudesse. Porque antigamente a comunhão, só acontecia uma vez por ano, para se receber a Eucaristia assim, uma vez por mês. Tinha que ter um diretor espiritual que pudesse aprovar, Mas graças a Deus, na medida que o tempo foi passando, hoje nós temos essa graça de podermos comungar diariamente. Não somente no domingo, mas diariamente. Aí, nesse decreto assinado por ele tinha essa preocupação tão grande pela comunhão que ele dizia que até as crianças deveriam comungar. Aí ele dizia assim, que a criança, quando ela entra no uso da razão, elas já deveriam receber a Eucaristia. Aí ele diz assim, porque a criança, ela está ainda naquela fase da inocência, ela ainda não foi contaminada pelo pecado desse mundo, não foi contagiada ainda. Então, nesse momento que a criança entra na idade da razão, que ela consegue distinguir que aquele pão, quando é consagrado, já não é mais o pão, é a carne de Jesus. E aquele vinho que é consagrado, já não é mais o vinho, mas é o sangue de Jesus. A criança tendo essa noção, ele dizia, elas já devem comungar, para que elas comungando, elas possam ter força para não cair no pecado, porque uma vez recebendo nosso Senhor já vai ajudá-las a não cair no pecado. Veja que coisa, veja que pensamento sublime do Papa São Pio X. Para que a criança, ela crescesse já recebendo nosso Senhor. Eu estou falando isso para vocês entenderem o quanto que é importante para nós participarmos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, onde acontece a redenção nossa, esse sacrifício perpétuo, e que nós precisamos participar da redenção e nos alimentarmos da sua carne e bebermos do seu sangue. Imagina, meus irmãos, nós passarmos a vida aqui na terra, aguardando o Senhor que vem, nos alimentando dele diariamente. Esperamos Deus, recebendo Deus. Enquanto, olha que mistério, que a nossa cabeça humana não dá para entender. Ao mesmo tempo que nós esperamos Ele vir na sua glória para nos levar, para nós vivermos com Ele lá no céu eternamente, Ele nos dá essa graça de, enquanto nós o esperamos, nós o recebemos. Aquele que virá é aquele que nós recebemos. É aquele que o sacerdote no altar consagra, transformando, transubstanciando o pão e o vinho, obra da criação humana, obra da criação de Deus, que se transforma nele mesmo e se torna alimento para nós. Quero terminar essa homilia dizendo assim: não permita que Satanás tire de você esse desejo que já existe dentro do seu coração de participar da missa diariamente, você que já participa. O que deveria acontecer é o seguinte: aqueles que participam da missa dominical, que é preceito, não se pode faltar a missa dominical,
que é pecado mortal faltar à missa dominical, só se for por alguma situação, mesmo que a pessoa não possa participar. Aqueles que participam da missa dominical, eles devem crescer num amor a Deus, de uma forma tão grandiosa, que ele diz, então na segunda-feira eu vou também. Eu vou na terça. Eu vou na quarta. Eu vou na quinta. Como eu vejo muitos de vocês que participam aqui, né, diariamente. Agora, não permitam que Satanás tire esse crescimento espiritual já existente dentro de você. Porque Satanás poderá trabalhar para você fazer o contrário. Como? Não vai mais, não precisa ir na semana não, vai só no domingo. Aí você participava 7 vezes, aí começa só uma. Ou 6 vezes, depois 5. Aí vai diminuindo, até ficar somente no domingo. Aí ele dá a cartada final, ele te tira do domingo e acabou missa para você. Porque ele poderá oferecer para você coisas que ele poderá oferecer do mundo, que diante de uma vida cristã que você está levando, de crescimento espiritual, você poderá largar tudo isso para ir atrás das coisas que o mundo oferece, que está muito abaixo de recebê-lo. Termino com o Salmo 118. Feliz o homem que na lei de Deus vai progredindo. Imagina, a pessoa progride, ela já está nesse estágio da missa diária, aí agora ele vai regredindo, né? Aí deixa de ir. Não, porque a igreja pede que seja só no domingo. Me desculpe eu dizer que pensamento tacanha, de preguiçoso, que já está deixando Deus de lado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.